A Revolução Industrial mudou completamente a dinâmica das sociedades modernas, desde as relações com o trabalho até a percepção de como se passa o tempo e o deslocamento das pessoas no espaço físico. Mas como ficou a vida dessas pessoas depois da Revolução e como era a vida delas antes? Fala em Revolução Industrial, muitas pessoas pensam logo nas máquinas a vapor, nos trens, no próprio filme do Charles Chaplin, Tempos Modernos, mas como era o dia a dia, a vida das pessoas antes da Revolução Industrial? Bom, primeiro, antes da criação das máquinas e da aceleração da produção em massa dentro das fábricas, boa parte das populações viviam nas zonas rurais, vivendo da agricultura de subsistência. A agricultura de subsistência sendo ela aquela que você planta para se sustentar. Então, muitas pessoas tinham uma vida simples, uma vida pacata nas zonas rurais, plantando, criando animais. E quem já teve a oportunidade de visitar alguma cidade numa zona rural, em qualquer lugar do mundo, ou até vive mesmo, sabe que a dinâmica entre uma cidade no interior e uma cidade que é capital de um estado são vidas completamente diferentes. Na cidade capital a gente tem a loucura do trânsito, as pessoas com pressa, os ônibus lotados, enquanto nos interiores, nos municípios rurais a gente tem uma dinâmica de vida completamente diferente, uma coisa mais pacata, calma, uma população menos acelerada, até mesmo menos pessoas vivendo, porque os municípios são bem menores. Então, eu acho que isso é uma boa forma da gente ver a Revolução Industrial sendo esse palco de uma grande mudança que vai quebrar completamente o que é normal para as pessoas. Antes da Revolução Industrial já havia movimentação nas zonas urbanas, nas grandes cidades, mas nem se compara com o que ser depois da criação, da construção de fábricas nessas zonas urbanas. Como era também a questão de consumo antes da Revolução Industrial? A Revolução Industrial ela aconteceu na Inglaterra no século XVIII. Acho que é importante a gente também contextualizar o local. A segunda fase da Revolução Industrial, que essa tecnologia vai chegar em outros países, em outras regiões do mundo. Por exemplo, se um camponês inglês quisesse comprar um sapato, ele teria que ir no artesão da cidade dele que fabricava sapatos. Então não existia isso, por exemplo, de você ter uma loja gigante de sapatos de várias marcas e nada disso que a gente conhece hoje em dia. Era tudo feito ali à mão pelas pessoas e pelos artesãos e o sapato de um artesão não ia ser igual ao sapato de outro artesão porque são mãos diferentes, são experiências diferentes ali fazendo. A produção ela era muito lenta e de pequena quantidade, então era uma coisa praticamente feita sob demanda, né? Não havia uma produção além da necessidade, né? Se não houvesse pessoas pedindo sapatos, não tinha por que o artesão estar fabricando sapatos. O que vai mudar com a lógica da Revolução Industrial vai ser a produção massiva de itens, né? Sapatos, roupas, para ter uma grande sociedade ali de consumo. Se quisesse ter um sapato, uma roupa, um chapéu, você tinha que falar com a pessoa que fabricasse esses itens e aí você receberia depois de dias, semanas, dependendo do tempo livre que tinha aquele artesão. Acho que vai acontecer a Revolução Industrial, porque na Inglaterra começa-se a ter uma grande sociedade de consumo, no sentido de que há muita gente comprando roupas e sapatos, e esses artesãos que fazem ali esse trabalho manual, muito lento, muito devagar, vão começar a não suprir mais a necessidade da sociedade inglesa. Visto que pensar, poxa, como nós podemos acelerar a produção de itens? E aí é nesse sentido que se pensa as máquinas a vapor, o carvão, o ferro e as fábricas. Isso se inicia a era das máquinas, da Revolução Industrial, e esses muitos camponeses vão começar a fazer um verdadeiro êxodo rural para as fábricas. E as fábricas elas vão ser centro de trabalho das pessoas. As pessoas precisar ir para as fábricas trabalhar para ter o seu sustento. Mas não é simplesmente isso, né? Simplesmente essa causa e consequência. As fábricas foram construídas, então as pessoas das zonas rurais. Não foi bem assim. Na Inglaterra aconteceu também que é chamado de cercamentos. O que foram os cercamentos? Se a gente constrói fábricas e precisa e vai produzir mais tecidos, a gente vai precisar de mais lã. E para ter mais lã, nós precisamos criar ovelhas. A burguesia industrial não possuía campos para
criar uma grande quantidade de ovelhas. Então, o que eles fizeram? Começaram a expulsar os camponeses das suas terras para criar ovelhas. Estavam essas terras justamente para as ovelhas não fugirem. Por isso que se chama o cercamento. Esses camponeses que não tinham mais onde trabalhar, para as fábricas trabalhar, porque eles não possuíam mais a terra deles nas zonas rurais. Desde que vai acontecer a superlotação das zonas urbanas devido ao cercamento e à construção das fábricas, eles vão ficar superlotadas. Nesse contexto que a gente vai ter essa mudança da percepção das pessoas, tempo e espaço, porque indo para as zonas urbanas, a instalação das fábricas, veja que são duas coisas que se alinham, não é só as cidades lotadas, mas também é a nova dinâmica que as fábricas vão trazer para a vida das pessoas. Vai haver, por exemplo, os famosos cronômetros dentro das fábricas que vão cronometrar o tempo dos trabalhadores fazendo, seja lá qual for a atividade que ele está fazendo, montando uma peça, porca. Tem que fazer tudo muito rápido, muito acelerado, porque senão o patrão vai descer o chicote. E sim, isso acontecia. Os funcionários, os operários, eles eram agredidos, superiores, se eles não fizessem as coisas rápido o suficiente. Então, que as pessoas vão começar a ter a sua vida acelerada à força. Então, não só dentro do ambiente de trabalho, mas fora também, com a lotação da cidade. Essa que é para, por exemplo, chegar nas fábricas ou até mesmo para ir para casa. Isso porque nesse período não haviam leis trabalhistas. Então, as pessoas ficavam de 7 da manhã até 9 da noite nas fábricas. Mas, com a superlotação das cidades, não vai ter emprego para todo mundo nas fábricas. Então a criminalidade vai aumentar muito devido à superlotação das cidades. Então as pessoas têm pressa para chegar no trabalho porque elas precisam trabalhar. Elas não podem chegar atrasadas também, obviamente, para chegar em casa, porque a rua à noite é um perigo, né? Londres vai se tornar centro de crimes. Ali é nesse contexto que vai surgir, por exemplo, o Equador. Então, esse início dessa violência que a gente conhece hoje em dia, isso dos grandes centros urbanos, dos assaltos à mão armada, dos latrocínios, isso é tudo consequência acelerada da Revolução Industrial que aconteceu nas grandes cidades inglesas. A consequência disso não vai ser só a criminalidade, a superlotação das cidades, mas também o fato de que vão começar a ter disseminação de muitas doenças nas cidades, porque as cidades vão ficar muito lotadas, as pessoas vão aglomerar dentro das fábricas, mas nas ruas e em suas casas, porque famílias de 10 pessoas saíam da zona rural para ir para a cidade e não haviam casas para 10 pessoas. Então, apertadas em casas pequenas, que é o que elas tinham para morar. Vê também uma grande sujeira na cidade, porque a de coleta de lixo não vai conseguir sanar a necessidade de tanta gente que vai chegar em poucos meses nas grandes cidades. Também onde que muitas pessoas da família vão ter que ir trabalhar nas fábricas. Então, por exemplo, não tinha como um homem sustentar a sua família porque o salário era miserável. O salário, às vezes, a própria pessoa que estava trabalhando. Então, as mulheres e idosos, além dos homens, iam ter que ir trabalhar nas fábricas. Então, a gente percebe toda uma mudança dinâmica, não só social e trabalhista, mas também familiar, né? Não existe mais isso da mulher ficar em casa cuidando das crianças ou das crianças ficar em casa. Todo mundo vai ter que ir para as fábricas trabalhar. Surgem muitos protestos, né, quebra das máquinas, o surgimento dos sindicatos, contexto que surgem os sindicatos que vão justamente tentar buscar melhores condições de trabalho. Aconteciam, além de tudo isso que eu já falei, dos baixos salários, da exploração de crianças, mulheres e idosos, os acidentes nas fábricas e os patrões não se responsabilizavam por aquilo. Então morriam pessoas nas fábricas e ninguém era ressarcido desse acidente, a família não era. Então ficava por isso mesmo. Então foram muitos problemas surgiram aí com esse surgimento ali das fábricas e desse mercado consumidor muito ativo. Nesse contexto da Revolução Industrial, a gente percebe uma mudança total no cotidiano das pessoas que vai eventualmente afetar o mundo todo, né? Existem muitas coisas que estão presentes na nossa vida até hoje, como por exemplo a violência urbana, que vai ser uma violência completamente diferente da que existia antes da Revolução Industrial. Uma sociedade extremamente acelerada, uma sociedade com pressa, que tem pressa para trabalhar, pressa para descansar, pressa para comer, uma coisa que é claramente presente nos dias atuais, algo que aconteceu há 300 anos atrás, vai mudar completamente a perspectiva das pessoas sobre o tempo. Também muito importante que vai ser, na segunda fase da Revolução Industrial, vai ser a invenção do trem a vapor. Então,
Então, o trem a vapor também vai reforçar essa ação do tempo e do espaço. Isso porque antes da invenção do trem a vapor, se deslocavam a cavalo em carroças, chegava ao que? 20, 30 quilômetros por hora. O trem a vapor vai chegar a 50, 60, 70 quilômetros por hora. Então as pessoas vão se deslocar muito mais rápido da Inglaterra ou em qualquer outro país que eventualmente vai chegar o trem a vapor. Então também a percepção das pessoas, porque agora elas vão se deslocar muito mais rápido. O mundo vai parecer muito menor agora, porque tudo vai ser muito mais rápido. Não só o transporte de pessoas, transporte das cargas também, das mercadorias. Nós vemos que a Revolução Industrial, apesar de ter trazido inúmeros avanços tecnológicos, trouxe consigo sociais e hoje o que chamaríamos de crises trabalhistas, com exploração dos mortes dentro das fábricas e crianças com menos de 10 anos trabalhando em extremamente hostil e insalubre. Para sempre a percepção do espaço e do tempo das pessoas, com essa interação do tempo com esse novo cotidiano das fábricas e das zonas urbanas.